Assim, não dá, né? Não dá, é inacreditável e eu vou começar o vídeo falando sobre isso, que um time que quer ser campeão não pode ter uma atuação do jeito que teve o Botafogo hoje no primeiro tempo, principalmente na primeira etapa. Um time que está lutando pelo título não pode perder para o Juventude em qualquer situação, ainda que seja um time poupado, ainda que seja um time que não jogue junto, não dá para ter uma atuação do jeito que o Botafogo teve hoje. O time que entrou em campo hoje, gente, só para vocês terem noção, acho que todos os jogadores seriam titulares, por exemplo, no Juventude. Não dá para ter uma atuação do jeito que o Botafogo teve hoje. E isso culminou ali, o Botafogo teve a oportunidade ali de empatar o jogo no final do jogo, no final da partida, mas não aconteceu, muito pelo que aconteceu durante e boa parte do jogo de hoje às 11 horas da manhã, Juventude 3, Botafogo 2. E o Botafogo hoje ainda, no domingo, Dia dos Pais, era para ser um domingo maravilhoso, era para ser um domingo aí com vitória do Botafogo, para dar essa alegria para os pais botafoguenses. O Botafogo pode, no final da rodada, perder a liderança do campeonato. Mas perder a liderança do campeonato não é o grande terror. O grande terror foi, de fato, a partida que o Botafogo fez hoje, uma partida tenebrosa. No meu modo de ver, o Arthur Jorge já errou de início, ele poderia ter entrado com o Igor Jesus, dava uma consistência maior ofensiva para o Botafogo, alguém que pudesse segurar o jogo, porque o Carlos Alberto, gente, pelo amor de Deus, o Carlos Alberto voltou para o Botafogo, fez aquele gol contra o Bahia, depois fez o gol lá contra o Atlético Goianiense, mas o Carlos Alberto é isso, é um jogador limitado, é um jogador que muitas das vezes ele não toma a melhor decisão, ele teve um gol que ele poderia fazer de forma clara, tá bom que a bola deu uma quicadinha antes, mas enfim, são situações, são jogadas que um cara que tem limitações, ele não consegue resolver. E isso a gente viu hoje com o Carlos Alberto em campo. Errou também em não ter tirado o Oscar Romero antes, ter trazido um pouco o Almada para o meio campo, jogando por dentro. Quando ele fez isso, o Botafogo melhorou a sua transição ofensiva, o seu modo de jogo. O Thiago Almada organizou melhor o meio campo. Não sei por que ele tirou o Matheus Martins, era o nosso jogador ali, o escape, o jogador do 1 a 1, ele tirou, não tinha o Luiz Henrique hoje, ele tirou o Matheus Martins. Eu também não entendi muito bem. Mas enfim, o Botafogo perdeu novamente para um time que está lutando ali nas últimas posições no meio de tabela, como já havia perdido num jogo também tenebroso contra o Criciúma no primeiro turno, e pontos assim o Botafogo não pode perder, gente. O Botafogo perdeu para o Cruzeiro, foi um resultado horrível dentro de casa, mas é uma equipe que tem qualidade técnica, que está brigando pelas primeiras posições. Agora, você perder pontos para equipes menos qualificadas e sabendo que você pode jogar mais, aí é realmente inadmissível, e foi inadmissível a partida que o Botafogo fez hoje. E, gente, se o Botafogo tivesse empatado ou se o Botafogo tivesse virado o jogo hoje, eu estaria aqui falando a mesma coisa, porque a partida do Botafogo, de modo geral, foi muito ruim. O Botafogo, no segundo tempo, depois do gol do Juventude, que foi ali em 5 minutos, o Botafogo teve maior controle do jogo, mas justamente porque também o Juventude tirou o pé do freio, já estava com 3 a 0, se acomodou na partida. Mas, enfim, o Botafogo estaciona 43 pontos, tem 22 jogos. O Flamengo ainda tem 20 jogos na competição, ainda tem o Fortaleza também, que tem 42 pontos e 21 jogos também na competição. Então, manter o foco no Campeonato Brasileiro para ocupar ali as primeiras posições. E o próximo jogo do Botafogo contra o Palmeiras dentro de casa na Taça Libertadores é mudar completamente a chavinha para que o Botafogo não tenha a mesma postura, que eu acho que faltou isso para os jogadores do Botafogo hoje, foi postura para que não tenha a mesma postura na quarta-feira diante do Palmeiras na Libertadores. Se os jogadores entraram desfocados, eu não sei, mas um time que quer ser campeão brasileiro e um time que quer ganhar tudo não pode ter essa postura e esse apagão como o Botafogo teve hoje diante de um Juventude muito fraco, muito pobre em opções. Tanto é que, como eu falei, quando o Botafogo mexeu, melhorou e quase empatou o jogo lá no Alfredo Jaconi. Mas enfim, família,
Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe aqui seus comentários para eu saber, né, na opinião de vocês, quem foi o melhor, quem foi o pior em campo. E para os papais que me assistem aqui, um feliz Dia dos Pais. Que o domingo de vocês sejam abençoados, ainda que o Botafogo tenha perdido no jogo de hoje. Um forte abraço. Eu sou o Daniel Nogueira e tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!